Olá a todos, eu sou o Jaime e apresentarei o trabalho Consumo de Drogas entre Adolescentes e Aprendizagem por Projetos Sociais APS. Busca por artigos que relacionem as temáticas. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que a adolescência ela enquadra entre 12 e 13 anos de vida e se estende até o final da segunda década de vida do sujeito. Ela é marcada por mudanças biológicas, psicológicas e sociais. E ser adolescente está vinculado com a vida escolar, busca pelo primeiro emprego, inserção no mercado de trabalho, dependência financeira dos pais e morar com os pais, transição de um meio social predominantemente familiar para um meio onde os pares assumem o centro das relações e novas formas de interagir com o mundo ao seu redor. Isso tudo difere de localidade, difere de grupo social, portanto, nós consideramos que isso tudo faz parte de uma cultura juvenil, que não é singular e sim plural. Então, podemos dizer que são culturas juvenis. Essas culturas juvenis, elas são plurais porque elas existem em universos sociais diversos e são atravessadas por questões econômicas, históricas, culturais e sociais, e isso é influenciado conforme a vida desse sujeito, sua formação cultural, sua formação social e todo o seu arcabouço de vida. Penalva, ele assume que a juventude é uma condição social e um tipo de representação, porque a juventude ela muda ao longo dos tempos. A juventude de hoje é diferente da juventude do passado. A juventude que eu vivi é diferente da juventude dos meus pais. E isso faz com que exista uma diversidade de culturas juvenis. E ela tem uma validação dentro das condições sociais, nas culturas que englobam as etnias, identidades religiosas e valores, gênero, região geográfica e outros aspectos sociais que vão atravessar esse grupo. E o consumo de drogas, ele acaba sendo um desses fatores, um desses aspectos que atravessa esses grupos dentro das culturas juvenis. Válido ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 81, inciso 2, ele proíbe venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. Além disso, a Lei 9.294, de 96, restringe o uso e regulamenta a propaganda de fumígeros, bebidas alcoólicas e outras substâncias, e proíbe a venda de cigarros ou qualquer outro item que seja de tabaco ou não para menores de 18 anos. Os levantamentos nacionais que temos no Brasil, eles vão mostrar que substâncias psicoativas, elas estão sendo consumidas pelos adolescentes e a mais consumida é o álcool, seguido do tabaco. E esse primeiro contato dos adolescentes com o álcool acaba acontecendo aos 13 anos de idade, e o tabaco entre 14 e 16, dentro dos levantamentos. Terceiro e quarto lugar, depende do levantamento, mas a maconha e a cocaína estão ali nessa posição. Primeiro contato dos adolescentes com o álcool e o tabaco normalmente acontece dentro do ambiente familiar e dos amigos. E Soares 2020 faz uma revisão sobre as motivações do consumo. E a gente começa a perceber que os adolescentes buscam as substâncias psicoativas para atenuação de crise existencial, formação de vínculo, diversão. Tem o fator da curiosidade, é, tentar tratar essa ruptura de laços sociais ou com os familiares ou condições de vulnerabilidade programática. Então, é importante a gente ter essa discussão em mente para trazer os jovens para esse centro da discussão, para trazer esse protagonismo para eles conseguirem aprender e agir em cima disso e compreenderem as suas motivações para o consumo e os efeitos que esse consumo terá para eles. Assim, a aprendizagem por projetos sociais, ela acaba entrando como uma ferramenta. A APS, ela é uma metodologia de, de ensino que contempla ações e aprendizagens disciplinares e o conhecimento científico, em que o sujeito ele vai aprender a fazer, o saber fazer uma formação, participação cidadã ativa, e ele consegue contribuir para uma construção de respeito recíproco entre esses sujeitos que fazem parte do grupo. Essa metodologia se assume como proposta educativa.
Então, os sujeitos participantes, eles vão ser protagonistas, eles se envolvem em todo o processo, eles vão criar uma intersecção entre a aprendizagem curricular e o serviço solidário para a comunidade, mobilizando conhecimentos científicos e que eles vão adquirir ao longo do projeto. A comunidade, ela pode ser a sala de aula, ela pode ser a escola, o bairro, a cidade, uma instituição parceira e tantas outras possibilidades que fazem com que estes adolescentes possam aprender algo e aplicarem isso na sociedade através do projeto. A APS, ela tem essa estrutura. Ela sempre vai começar com uma motivação, seguida de um diagnóstico do local, um desenho de um planejamento, a execução em si do projeto e o encerramento. Todas essas 5 etapas, elas são atravessadas por reflexão, registro, sistematização, comunicação e avaliação em si, justamente para que a reflexão ela consiga levar a novos aspectos, a novas ações para serem realizadas a partir desse registro, dessa comunicação, e isso fazendo com que o projeto ele crie um corpo e possa ter ações que são realmente efetivas dentro da comunidade. Tendo essa potencialidade, o nosso trabalho ele vai visar buscar artigos sobre consumo de bebidas de drogas ilícitas e ilícitas entre adolescentes escolares e ações realizadas utilizando a APS, além de indicar as potenciais lacunas. Então, dentro do nosso desenvolvimento, utilizamos o portal de periódicos da CAPES e o repositório institucional da Unesp. Essa pesquisa ela foi realizada entre 27 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025. Utilizamos a partir do ano de 2017, que é o ano da publicação do terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, que é o último levantamento nacional de consumo de drogas que foi realizado no território nacional. Utilizamos o operador booleano AND para encontrar intersecções entre os temas. E a nossa busca ela foi feita em língua portuguesa e língua espanhola, uma vez que a PS ela é muito utilizada na América Latina e nos países que falam espanhol. Fizemos uma combinação de palavras-chave justamente para estar ampliando essa busca e encontrando essas possíveis lacunas. Dentro do portal de periódicos da CAPES, foram utilizados redução de danos de consumo de drogas e adolescentes, e encontramos um único artigo intitulado Percepção da Família de Adolescentes sobre o Cuidado do Contexto do Consumo de Droga, de 2018, publicado pela Revista Eletrônica de Enfermagem, e o foco dele é compreender a forma que o cuidado relacionado ao consumo de drogas está sendo percebido pelos familiares dos adolescentes do ensino médio. Quando a gente busca por redução de danos de consumo de drogas and escola, não tivemos nenhum resultado em nenhum ano estipulado. E o mesmo se repete quando substituímos escola por aprendizagem por projetos sociais. Buscando apenas aprendizagem por projetos sociais, sem aspas, a gente resulta em 1.555 resultados, mostrando artigos que tinham a palavra separadamente em seus bordos. Então, esse termo, aprendizagem por projeto social, os termos estavam espalhados pelo artigo. Quando utilizamos aspas para restringir a busca do termo, a gente encontra um, um artigo intitulado Aprendizagem por Projetos Sociais, Integração de Conteúdos Morais à Representação de Si de Jovens, publicado em 2021 na ETD. E ele possui como objetivo explorar se o envolvimento de jovens dentro das ações morais favorece na representação de si. Então, termo, a gente consegue encontrar um único artigo. Algo que a gente consegue ver com muita frequência é a multiplicidade de significados da sigla PS, porque além de significar aprendizagem por projetos sociais, a PS acaba significando como atividade prática supervisionada, atendimento primário à saúde e às vezes como avaliação e análise psicológica, o que não é nosso foco é na aprendizagem por projetos sociais. Então, quando buscamos por aprendizagem por projetos sociais and APS, temos 7 resultados, dos quais 6 são relacionados com atendimento primário à saúde, e um único artigo, ele é sobre APS, que ele está em língua espanhola e foi publicado na revista Perspectiva de Florianópolis em 2017. Esse trabalho tem como objetivo analisar a satisfação de 96 estudantes de uma escola primária espanhola sobre a participação em projetos de metodologia em aprendizagem por projetos sociais.
Quando a gente, os outros 7 artigos, eles vão ter toda essa temática com relacionada com termos da saúde. Quando a gente troca para substâncias psicoativas and APS, são 7 resultados que reforçam a multiplicidade do significado da sigla APS. E todos esses artigos, eles tinham foco nas ciências da saúde e nenhum era sobre aprendizagem por projetos sociais. Então, eles não foram inclusos dentro do nosso levantamento. Quando substituímos a PS por adolescentes escolares, buscando substâncias psicoativas and adolescentes escolares, temos 7 resultados, dos quais 6 são publicados em revistas de saúde, voltado para atendimento em instituições públicas de saúde, e um é publicado numa revista de educação, no ano de 2023, que se chama Educação sobre Drogas e Habilidades Sociais na Adolescência, e o objetivo dele é discutir o papel das habilidades sociais na problematização do consumo de drogas. A gente percebe que tem uma lacuna existente dentro da literatura científica em língua portuguesa sobre o consumo de substâncias psicoativas e a redução de danos dentro do ambiente escolar. Então, o foco das publicações ele é voltado para a área de saúde e quando com adolescentes já são sujeitos que possuem uma demanda de cuidados ou atendimento. Então, a lacuna maior é quando se refere à aprendizagem por projetos sociais, pois poucos são as publicações encontradas dentro do portal de periódicos da CAPES. Encontramos apenas um artigo sobre a APS propriamente dita, publicado em língua espanhola, e uma revista brasileira, porém sobre a satisfação em participar de um projeto e não sobre substâncias psicoativas. Colocando agora os termos em espanhol, a gente percebe que existe uma mudança na perspectiva. O termo aprendizagem por projetos sociais no espanhol ele é utilizado como aprendizagem serviço. E fazendo a busca só com o termo isolado, a gente teve 490 resultados publicados em língua espanhola. Eles vão ser separados em áreas de conhecimento, sendo 437 em ciências humanas, 136 em ciências exatas e da terra, 96 em engenharia, 48 em ciências da saúde, 32 em ciências sociais aplicadas, 27 multidisciplinar e 17 em linguística, letra e artes. Esse cenário vai mostrar o quanto que a peça é explorada por diversas áreas do conhecimento e quanto ela é utilizada como uma metodologia fora do Brasil, em países que falam língua espanhola. Quando buscamos redução de danos por consumo de drogas e aprendizagem serviço, obteve nenhum resultado. Então, mesmo em espanhol, onde a gente consegue ter essa gama maior de buscas da aprendizagem por projetos sociais, existe essa lacuna da produção científica quando a gente fala sobre redução de danos e consumo de drogas. Quando utilizamos substâncias psicoativas e aprendizagem e serviço, não tivemos também resultados, reforçando que a temática das substâncias psicoativas e da redução de danos, somada com a EPS, ainda não foi explorada por pesquisadores em países tanto hispanófonos quanto lusófonos. Nos voltando para o repositório institucional da Unesp, as nossas buscas em português elas tiveram este mesmo aspecto. Então, não tivemos nenhum resultado dentro do recorte temporal estabelecido e em nenhuma das nossas palavras-chave de busca. Quando utilizamos o termo em espanhol, repete a mesma coisa, os mesmos resultados. Não existem nada dentro do repositório institucional da Unesp que debate sobre aprendizagem por projetos sociais e o consumo de substâncias psicoativas, redução de danos e o consumo de drogas entre adolescentes. Assim, podemos perceber que a aprendizagem por projetos sociais, a PS, possui uma potencialidade para se trabalhar uma grande quantia de temas que são relevantes para um determinado grupo. Ela se faz com que os integrantes do grupo tornem-se protagonistas em torno de todo o processo do projeto. Temáticas que são muito sensíveis, elas ganham corpo dentro do projeto, dentro da metodologia, e podem ser trabalhadas dentro de uma determinada comunidade, engajando esses membros. Então, os membros dessa comunidade vão dar uma roupagem muito mais próxima do público-alvo, por fazerem parte do grupo. Então, as intervenções elas acabam acontecendo de uma forma muito mais próxima desse grupo em questão de práticas, conceitos e até mesmo a própria ação em si, para estar trabalhando com o grupo social.
A APS ela vai permitir que a discussão sobre consumo de drogas entre adolescentes seja algo mais próximo das demandas do grupo, já que o grupo faz parte da pesquisa, o grupo faz parte das ações, o grupo pensa ações para serem realizadas com o público-alvo. Os adolescentes, eles vão trazer essas discussões, as dúvidas, as necessidades, os anseios do grupo sobre as drogas. Então, consegue-se trabalhar de uma forma mais próxima com esses adolescentes dentro da metodologia da aprendizagem por projetos sociais. E a PS ela se torna uma ferramenta para redução de danos, para a gente alcançar grupos externos através de formação dos integrantes do projeto, casado com questões educacionais. A gente nota que tem uma lacuna sobre o assunto e a utilização da metodologia da PS para as discussões sobre o consumo de drogas entre os adolescentes, tanto quanto discussão sobre o consumo de drogas dentro do ambiente educacional. Então, levantamos algumas hipóteses do motivo de consumo de drogas ele acaba não sendo discutido tão a fundo dentro do ambiente educacional, gerando publicações. O desconforto dos docentes em abordar o assunto, seja por questões pessoais ou éticas, é uma das nossas hipóteses. A necessidade de uma formação para tal assunto, que esses docentes possam sentir assim, não abordando a temática em sala de aula de forma direta. Então, o docente vê uma carência de formação, então ele não aborda essa temática de uma forma muito direta e elaborando todo um projeto. O pensamento também de que somente profissionais da educação possam contribuir para sanar dúvidas dos alunos dentro da temática e acreditar que falar sobre drogas incentiva os adolescentes a consumirem drogas. Essas são nossas hipóteses. E cabendo aqui uma pesquisa de campo sobre o assunto para conseguir averiguar de fato essas razões. Ressaltamos que os profissionais de saúde são de extrema importância para o assunto, porém, para que um adolescente chegue até o ponto de precisar ser orientado por um profissional de saúde, ele já deve ter realizado muito consumo sem orientação. Então, esse ponto ele vai mostrar que há uma necessidade da discussão dentro do ambiente escolar de forma muito clara e ativa, de forma constante e atendendo essas demandas dos alunos. Essa discussão também faz parte da escola, pois os alunos cada vez mais cedo entram em contato com as drogas e acabam por ter dúvidas e receios sobre o assunto, como vimos nos levantamentos. E essas dúvidas, se elas não chegam a ter um adulto para orientar ou direcionar como eles vão fazer esse consumo, sim ou não, elas são sanadas por outros adolescentes que, por sua vez, eles podem não ter o devido preparo de conhecimento para lidar com essa temática sobre a droga. Então, a gente retroalimenta esse processo do consumo de drogas sem uma formação e um arcabouço de conteúdos e de conhecimentos para que esse adolescente possa estar fazendo um consumo, se ele vier a fazer o consumo, de uma forma que ele não cause tanto dano à sua saúde. Agradecemos o projeto Proeduca da FAPESP e o financiamento ao projeto que essa pesquisa integra. Obrigado.